Fala pessoal, e aí como é que tá? Tudo bem? Bem, hoje nós vamos fazer uma live aqui muito top, muito especial. Vamos falar um pouquinho sobre a qualidade de solda, sobre projetos de alteração e reparo, tá? Eu tenho um convidado aí muito especial também, que é o Emerson Bento. O Emerson, ele além de... Vou fazer aqui algumas considerações mais rápidas, né? Mas além dele ser um excelente profissional na área da soldagem, um especialista em soldagem, ele também tem uma formação na área da metalurgia, né? Ele é um pós-graduado em engenharia de materiais, então realmente tem tudo a ver com a integridade de equipamentos de alto risco, como é o caso de caldeiras, vasos de pressão, tubulações e tanques metálicos, que é o que a gente tanto fala dentro do nosso canal, tá bom? Vamos esperar o Emerson chegar aí na live para que a gente comece então os nossos trabalhos aqui e desenvolva então de forma mais assertiva o nosso tema de hoje, que é como garantir a qualidade de reparos com soldagem de vasos de pressão. Então, muitos reparos são feitos através de soldas, né? E o Emerson ele fala muito bem sobre esse tema, justamente pelo fato de... Ah lá, chegou aqui o Emerson. Vamos colocar ele aqui na nossa... Esperar o Emerson chegar. Está conectando. Fala, Emerson. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo. Como é que tá as coisas aí? Ótimo. Deixa eu só ajeitar minha câmera aqui para que a gente comece. Eu vou fechar os comentários, pessoal, só para não atrapalhar aí todo mundo que for querer assistir. Ô Emerson, bem-vindo aí a mais esse trabalho, né? Essa divulgação, esse conteúdo. É um conteúdo bem bacana. Vamos dar início então à nossa live? Vamos lá, prazer participar e estou à disposição aí. Então tá bom, então, ó. Vamos lá. 3, 2, 1, já. Pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma live de aquecimento para a semana de especialização da NR13. Isso mesmo. Então nós estamos fazendo um aquecimento aqui para a semana de especialização em NR13, onde o próprio Emerson, que está aqui comigo hoje, né, vai estar em toda essa semana. Nós fizemos aí todo o conteúdo juntos, eu e ele. Então vocês vão ver que realmente é algo fantástico. O tema hoje muito top, né? Um tema falando sobre como garantir a qualidade de reparos com soldagem, né, em vasos de pressão. O famoso projeto de alteração e reparo. Como que a gente consegue, então, garantir essas qualidades? Eu estou aqui com o Emerson Bento, que é especialista em soldagem, inspetor nível 2, FBTS, também pós-graduado em engenharia de materiais pela USP. Então, tem muito mais coisa, mas não vou falar tudo, que nós só tem uma hora aqui, viu, Emerson? Bem, bom resumir. Eu separei aqui alguns tópicos, né, para a gente falar, mas assim, toda a live ela vai ser introduzida dentro desse tópico que é vasos de pressão, caldeiras, tubulações, né, e tanques metálicos, que é o reparo desses equipamentos, né? Coisa que acontece muito hoje em dia. A realidade do Brasil, né, Emerson, é que grande maioria dos equipamentos, como caldeiras e vasos de pressão e tubulações, eles estão fabricados com base no código ASME. Então, essa é a nossa realidade. Apesar de ter, né, um ou outro equipamento que não foi fabricado com base no ASME, mas assim, a grande maioria, não sei se dá para falar que mais de 95%, talvez, né? Se não for um pouco mais. Talvez até um pouco mais, exatamente, né? E aí, assim como a fabricação, toda a parte de reparo, a gente também usa o código ASME como base, né, como embasamento técnico para fazer esse controle, para garantir a qualidade e a integridade dos reparos. Então, a nossa live hoje ela é voltada para esse assunto, né? Para soldagem, reparos de vasos de pressão. Eu acredito que vai ser muito útil para todo mundo aqui, né, que está nos ouvindo, e também para quem vai assistir depois esse conteúdo, esse material. Bem, no meu entendimento, Emerson, só para a gente começar aqui o nosso bate-papo, existe um percentual grande aí, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre equipamentos que existem nas indústrias, como vasos de pressão e caldeiras, que passam por reparos, mas que não têm ali talvez um projeto de alteração e reparo, ou seja, não sofrem, né, o que deve sofrer, no caso, exatamente, não passa por um processo de averiguação, de inspeção, né? Como a norma NR13 manda. Então, a norma NR13, nós vamos ver aqui até falar um pouquinho sobre o item 13334, né? Que fala sobre projetos de alteração e reparo, mas tem alguns requisitos que a norma pede,
como, por exemplo, a especificação do material, qualificação de pessoal e tudo mais. Mas, assim, no seu modo de pensar, né? No seu entendimento, quantos por cento, mais ou menos, você acha de equipamentos que temos hoje aí que passam por reparos sem nenhum tipo de controle? O que você acha sobre isso? Bom, na verdade, quando a gente fala em vasos de pressão, a primeira coisa que vem à mente é uma grande indústria, uma caldeira gigante de 200 quilos e tal. Mas a verdade é que existem muitos vasos de pressão que são, por exemplo, compressores de menor porte, vasos de pressão como caldeiras mesmo, modulares, que funcionam em hotéis, em vários outros tipos de estabelecimentos que se enquadram na NR13 e elas têm que atender esse requisito de ter um par quando vai fazer algum tipo de reparo, né? Então, assim, levando tudo isso em consideração, o percentual é bem assustador, né? É evidente, quando você fala de grandes indústrias, de grupos de usinas, já está bem mais organizada, a maioria das pessoas tem consciência do nível de risco que elas estão enfrentando, os operadores são treinados, mantêm a documentação em dia, mas isso aí é a pontinha do iceberg da quantidade de vasos de pressão que a gente está trabalhando hoje no Brasil, de modo geral, né? Ah, legal. Realmente, né? No meu ponto de vista também é uma porcentagem bem alta aí. Eu estou para falar que é mais de 50% dos equipamentos que passam por reparos por soldagem não tem nenhum tipo de controle. Por incrível que pareça, às vezes até alguns equipamentos não tão pequenos, mas que pertencem, por exemplo, a pequenas destilarias particulares, a pequenos Indústrias, né? De forma geral, laticínios, né? químicas que usam a caldeira para algum fim específico dentro do processo. E às vezes, por não estar inserido nesse contexto de grandes players que utilizam vasos de pressão, às vezes eles não têm o conhecimento da necessidade de manter essa documentação, de fazer isso. Talvez até seja pelo fato da questão da fiscalização visar mais empresas de grande porte. Porém, eu já vou falar para você que eu já vi empresas de grande porte também repararem equipamentos e nem quererem saber sobre a questão dos processos comuns ou de como fazer para garantir a qualidade da solda. Cara, assim, até soldador que não tem qualificação nenhuma, não tem certificado nenhum, soldando equipamentos, soldando tubulações de qualquer jeito, sem procedimento, exatamente. Então, isso, infelizmente, ainda acontece. É. Falando de grandes indústrias, o percentual é menor, mas ainda acontece. Mas ainda acontece, exatamente. E assim, é tudo uma questão de entender, né, a responsabilidade que tem um reparo. Porque assim, não está aqui na pauta, né, mas imagina que a fabricação de um equipamento, né, com base no ASME, você tem que garantir a qualidade da solda através de alguns ensaios. Nós vamos falar sobre isso aqui mais para frente. Mas imagina que, assim como você precisa garantir a qualidade dessa solda na fabricação, quando você faz um reparo, né, a mesma qualidade da solda tem que ser essa de fabricação. Isso. É assim, não é? Exatamente. Até eu vou adicionar mais uma etapa aí. Muitas empresas, quando elas compram o equipamento, elas têm uma preocupação exacerbada enquanto o equipamento está em fase de fabricação. Mas existe a fase de montagem e instalação, de partida do equipamento, e depois a manutenção e os reparos, né? Então, todas essas etapas, elas têm igual importância para poder garantir a sanidade do equipamento. Você não pode, por exemplo, deixar de atentar para um reparo feito por soldagem, que você pode comprometer todo o equipamento que durante a fabricação foi bem controlado, durante a etapa de montagem e instalação foi bem controlado também. Exatamente, exatamente. Tanto é que alguns grandes fabricantes, né, de caldeiras, vamos falar assim, que você já vende um grande fabricante de caldeira também, que é a HPB, né? Provavelmente no contrato deles, né, eles devem falar, olha, a instalação deve ser com os mesmos critérios, talvez, da própria fabricação. Porque se não usar os mesmos critérios, não faz sentido. Instalação e fabricação, ela tem os mesmos critérios de projeto. Aí, a partir do momento que o proprietário tomou posse do equipamento, ele começou a funcionar, ele tem que garantir que qualquer prestador de serviço, ou interno, ou contratado, que vai prestar vai fazer um reparo, ele tem que tomar esses mesmos cuidados, senão pode comprometer toda a qualidade do equipamento. E o risco é grande. Entendi. Na verdade, assim, quando você coloca a solda num material, né?
se você não tem controle, nós vamos falar sobre isso ainda, mas a tendência de dar errado é muito grande, né? A chance é muito... muito maior do que de dar certo sem querer, né? Exatamente, porque você fala sobre metalurgia, sobre fusão de material, né? Você tem que ter, é um monte, né? Você até costuma falar sobre as variáveis, né? São uma quantidade enorme de variáveis que existem num processo de soldagem. Né? Essas variáveis são essenciais para você controlar durante a soldagem. Exatamente. Às vezes o pessoal até pensa, né? Mas são muitas variáveis que a norma fala, mas até a questão do tempo, né? Eu já vi dentro de empresas, dentro de indústrias, soldador soldando com chuva, cara, com tempo de molhado. Então, assim, isso é algo que não pode acontecer, né? Imagina que você já tem que controlar as variáveis, imagina na chuva. As normas, elas falam qual é a temperatura mínima ambiente que você pode soldar sem fazer pré-aquecimento, se o seu procedimento não exigir isso, né? Porque às vezes fala assim, vou soldar a temperatura ambiente. Aqui em Sertãozinho a temperatura ambiente é uma. Lá em Oslo, na Noruega, é outra, né? E a norma de fabricação dos vasos de pressão são as mesmas, né? Exatamente. Então tem coisas assim, relacionadas ao ambiente, à umidade. Né? Show de bola, show de bola. É isso aí. O pessoal, só cortando um pouquinho aqui, Emerson, o pessoal que está nos assistindo aí, se tiver alguma dúvida, né? Use os cards de pergunta, tá? Que é o cardzinho que tem aí, ó, embaixo do Emerson aí, com ponto de interrogação para fazer as perguntas. A gente não promete responder todas, porque às vezes são muitas, né? Mas depois que a gente considerar aqui o que a gente tem para fazer, para considerar, a gente tenta responder algumas aí, beleza? Vamos lá, então vamos tocar. O Emerson, a norma NR13, no item 13334, ela fala sobre como que tem que ser, como tem que proceder, né? Referente ao projeto de alteração e reparo. E lá ela fala, por exemplo, que tem que ser aprovado por um profissional habilitado, né? Claro, tem que ter um profissional habilitado supervisionando tudo isso. Ela fala também que deve ter os materiais determinados. Então, às vezes você tem lá um equipamento de um ASTMA 285 grau C, né? Você tem que ter uma ideia, por isso que é bom ter todo o prontuário, né? Para que você veja qual que é o material, para que você coloque o material adequado, o material correto. Então, isso também... Exatamente. Não pode colocar um material diferente ali, né? Outra coisa que fala sobre procedimentos de execução, né? E controles da qualidade. E, além disso, fala sobre qualificação pessoal. Então, assim, eu tenho dois assuntos para tratar. Exatamente. São 3 pontos aí. Eu tenho dois assuntos para... Isso. Eu tenho 2 assuntos para falar com você sobre isso. Primeiro... quais os ensaios nós podemos usar ou realizar durante esse PAR, né, o projeto de alteração e reparo, depois da soldagem, né, que garante ali que aquele reparo ele tem uma boa qualidade, ele tem ele foi feito de uma forma correta. Ensaios. Primeiro vamos falar sobre os ensaios. Depois nós vamos falar sobre as outras atribuições. Ensaios mais comuns, né, são, primeiro, nenhum tipo de reparo escapa do visual dimensional. Sim. Né? Você pode se valer, por exemplo, de fazer líquido penetrante, que é um teste, um ensaio não destrutivo para detectar descontinuidades e defeitos superficiais. Partícula magnética também, no caso da gente estar falando de equipamentos construídos por materiais magnetizáveis. Né? Porque claro, aço carbono, por exemplo. Pode ser que seja alumínio, cobre, alguma coisa assim. Você pode ter que fazer, por exemplo, para verificar internamente a qualidade da solda, radiografia ou ultrassom. No caso de ultrassom, existem mais de uma técnica. Tem aquelas técnicas que é pulso e eco, né? E tem as convencionais, né? Convencionais, e tem aquelas técnicas com scan automático. Que é o phaser ray. Phaser ray, que são conhecidas. Mas todas elas são normatizadas. Agora, onde eu vou usar qual ensaio é um dos pontos que fala nesse item da norma. Você tem que ter um procedimento. Então, você tem que ter um procedimento e uma instrução de um controle de qualidade, né? Então, na verdade, quando você vai iniciar o reparo, você tem uma fase anterior de fazer uma análise de a região onde está aquele reparo, que tipo e categoria de junta, de qual norma que é o projeto, para você fazer a avaliação dentro da norma, se aquela categoria de junta, aquele tipo de reparo, requer apenas
visual, se ele requer visual mais partículas, ou se ele requer radiografia ou não. Então, na verdade, você tem que já ter isso definido numa etapa anterior ao início do seu Sim, reparo, sim. um documento que normalmente é um plano de inspeção e teste, É. ou E aí, função e inspeção. e aí esse plano de inspeção e teste que o profissional habilitado vai elaborar, ele precisa de apoio da norma técnica e não só da norma regulamentadora. Aí a gente entra com o ASME, né? Exatamente. Então, por exemplo, dependendo da espessura, dependendo da categoria da junta, dependendo do tipo de material, ele vai Tipo de jogar fluido, tipo de fluido que trabalha. se um fluido letal, muda totalmente as regras, independente da espessura, independente da categoria da junta, esse tipo de coisa. Aí muda até a eficiência de junta, né? A eficiência de junta para fluido letal é 1, por exemplo. Você tem que fazer radiografia ou phase array. É obrigatório você fazer um ensaio volumétrico, né, que eles Uhum. falam, que seja ou o ultrassom ou a radiografia, né? Para ver Então, como assim, que tá isso aí. Entendi. os ensaios mais comuns são esses. Agora, como chegar em qual ensaio vai depender muito de qual tipo de reparo você vai fazer, em qual material e que tipo de categoria de junta que você está falando. Exatamente. Quer dizer, então, assim, não é simplesmente ir lá e fazer um documento, né? O PAR, que é o projeto de alteração ou reparo, né? Tem muito mais do que isso, né? Tem que conhecer. Eu costumo dizer que o profissional habilitado ele tem que ser multidisciplinar, né? Ele tem que Isso, conhecer de solda, de cálculo, de processo, né? De processo, processo, não processo de soldagem, mas processo lá da empresa, né? Se passa vapor, se passa ar, se passa um fluido letal, no caso, tem que entender disso também. ele tem que ter noção, por exemplo, da viabilidade técnica, se é possível fazer num determinado local, naquela altura, naquela temperatura, um determinado ensaio. Oi, Emerson. Deu uma interferênciazinha aí, Deu, né? mas tá de boa agora. Vai lá. O PH tem que ser multidisciplinar, porque É. muitas vezes você abre, eu vou fazer um ensaio visual e uma PM, mas não existe viabilidade técnica, por exemplo, de subir com o equipamento lá, eu tenho que substituir por outro ensaio. É. Então, o cara ele realmente tem que ter uma visão geral aí, multidisciplinar, para poder executar um plano bem elaborado de reparo. Exatamente, exatamente. E aí, Emerson, o segundo item que eu queria falar sobre o item 13334, né, que eu citei já, é como que nós podemos garantir agora que a pessoa utilizada para soldar, no caso o soldador, ele tenha talvez as qualificações, ele tenha realmente condições técnicas de atuar, de soldar, de fazer uma solda bem feita, onde a gente vai conseguir garantir aí a eficiência, garantir a qualidade das soldas existentes que ele fez, né? E a integridade e a segurança do equipamento. Como que a gente faz isso? Bom, então passamos da primeira etapa, então a gente já tem um procedimento qualificado, a gente sabe que aquele consumível naquela temperatura, com aquela combinação de material, com aquecimento, sem tratamento térmico, com tratamento térmico, ele está adequado. Então a parte da especificação do procedimento, a gente matou naquela ocasião. Certo. Uma comparação do tipo de equipamento, profundidade do reparo, categoria da junta, tipo de fluido, matou qual é a inspeção que deve ser feita depois do reparo. Aí resta depois você garantir que o operador ou soldador que você vai colocar para fazer tem a habilidade necessária para fazer aquele tipo de solda naquela posição com aquele grau de dificuldade. Então, como Entendi. você pode garantir isso? Se valendo daquilo que a norma ASME 9, que é a norma para qualificação de procedimento de soldador, chama de qualificação de soldador ou qualificação de desempenho de soldador. Então, do mesmo Certo. jeito que qualificar uma IPS, você tem as famosas variáveis essenciais que você tem que controlar e depois testar e tal. Para a qualificação de soldador, você tem outras. Que aí o objetivo do teste do soldador não é testar mais o procedimento, não é o tipo do É arame, não é testar ele, né? Testar se testar ele tá bom, né? da fora da posição, na posição, com aquela bitola de consumível, com aquele tipo de material que tem uma determinada soldabilidade característica da sua composição química, né? Então existe no ASME lá um capítulo específico com todos os requisitos que você precisa. As tabelas de variáveis essenciais elas são separadas por processo.
E em cada processo você vai ver, olha, nesse processo eu preciso testar em todas as posições, não preciso, qual é a faixa, que tipo de espessura, que tipo de ensaio eu vou ter que fazer no caso da qualificação. Então, essa também é uma etapa que você tem que passar, você tem que se certificar antes de ir lá e dar o start no seu reparo. É, Então, na verdade, interior. a gente começa a ver, né, que um projeto de alteração e reparo, talvez bem elaborado, ele realmente garante a qualidade, né, da solda, garante a qualidade do reparo. Porque a gente está falando em material, falando em consumível, falando em variáveis essenciais do processo ou do procedimento, e agora Isso. falamos da qualidade também ou habilidade do soldador, né? Que a gente vai garantir. Os ensaios que você vai fazer para poder garantir no final do seu reparo que tudo deu certo, conforme planejado. Então, se você seguir essas etapas corretamente, a garantia de que você vai ter um reparo bem feito ela É existe. maior, é maior. Mas, Realmente, por isso que tem que ter, né? E por isso que é uma exigência da norma NR13. A norma NR13, ela fala, olha, é vaso de pressão, trabalha com pressão, trabalha com fluido, talvez inflamável, letal, ou qualquer outro fluido, mas sobre pressão, tem que ter PAR, né? Que é o projeto de alteração e reparo. Isso é uma demanda, né? Existe, assim, uma demanda muito grande nesse mercado justamente por isso. Porque nós não falamos só de equipamentos novos, agora a gente fala de manutenção de equipamentos. E um vaso de pressão, às vezes, uma caldeira, por exemplo, ela é feita para durar 50 anos. Né? ninguém faz um investimento de 150 milhões pensando em trocar daqui 5 anos. Vou fazer, Exatamente. né? Então, tem a necessidade, sim. E o projeto do equipamento ele é feito visando uma vida útil bem grande. Exatamente, exatamente. Você falou 150 milhões aí, o pessoal até assusta, né? Que às vezes, o pessoal às vezes, não, é que existem caldeiras... existem caldeiras de 100 mil, existem caldeiras de 100 mil reais, né? É que você está acostumado com esse negócio já de outro nível aí. Sim, na verdade, duas empresas que eu trabalhei que são fabricantes de equipamento, eles vendiam muito para o mercado de açúcar e álcool, né? Agora, são caldeiras de grande porte, né? Mas se você partir, por exemplo, para a caldeira de vaso de papel e celulose, são mais caras. Aí a brincadeira meio que vai na casa dos 300. Eu fiz o Milton, né? O Milton é um aluno meu do curso de alta performance. Eu fiz um conteúdo com ele, não saiu ainda na internet, mas ele é especialista em caldeiras de recuperação química, para você ter uma ideia. E a gente trocou uma ideia e viu que realmente são equipamentos gigantescos, cara. Equipamentos que... Né? E com certeza tem que ter uma durabilidade muito grande. E aí a manutenção ela tem que ser bem feita, né, cara? Você vai pagar milhões de reais no equipamento para depois você não fazer uma manutenção bem feita, colocar talvez qualquer profissional para soldar, sem procedimento, sem parâmetro, né? Então não funciona. Dito que o que mais assim sensibiliza o dono de um equipamento desse não é o investimento que ele fez. É o que a gente chama de lucro cessante. Quanto dinheiro ele vai deixar de ganhar enquanto o equipamento dele está parado, né? E também a possibilidade de colocar em risco aí a saúde e a vida de pessoas. Dos operadores, exatamente. São os dois pontos principais. O primeiro, a preservação da segurança, né? E da vida das pessoas. E depois, o lucro cessante. Porque às vezes o equipamento vale 150 milhões, mas se ele ficar uma semana parado, você pode perder 10 vezes isso. Nossa, realmente. As normas técnicas, né, diferente um pouco da norma regulamentadora, que a gente fala muito aqui, que é a NR13, trazendo aí, por exemplo, a norma técnica, o ASME, né, que eu já falei aqui. O ASME 2D, o METRIC, ele traz ali uma lista de materiais para fabricação de vasos de pressão. Acredito que você deve conhecer esse ASME também. Mas assim, imagina o seguinte, que o que nos ajuda a entender sobre as qualificações de tensões, de limites de resistência. Então, é lá que a gente vai pegar as informações para fazer os cálculos, o memorial de cálculo desses vasos. E falando um pouco sobre materiais, a maioria dos vasos de pressão de produção, né, em série, por exemplo, como os compressores de ar comum, eles são fabricados em SA 414M, por exemplo. M, E, G, F, enfim, são materiais considerados no ASME 9 como P-Number 1, né? Que
que é os materiais, é o aço carbono comum. Outros equipamentos como trocadores de calor, desaeradores térmicos, né, são fabricados já no ASTM A285, por exemplo, grau C, que tem um pouco mais de resistência, um pouco mais de limite, né, de resistência e tensão normal para efeito de cálculo. E saber disso tudo ajuda, né, na fabricação dos equipamentos, como vasos de pressão, de modo geral. Uma coisa muito importante o pessoal ter noção de como funciona a parte de agrupamento. Né? Você falou lá, P-Number 1, né? Mas tem muitas pessoas que não sabem, por exemplo, que o ASME, ele para poder simplificar a vida de quem está fazendo projeto, quem está fazendo par, de quem vai fazer instalação, quem vai fazer qualificação de operador, de soldador, ele agrupa os metais de base pelo P-Number, né? Sim. Então, P-Number ele é uma ordem crescente de facilidade, decrescente de facilidade na soldabilidade. Então, o P-Number 1 indica que ela é bem fácil de soldar. É o mais fácil. O P-Number 15E, o P-Number 49, por exemplo, comparado com o 1, ele tem uma dificuldade maior de soldagem. Mas existem diversos materiais de normas, e às vezes até listado no próprio ASME, que pode ser substituído por um outro do mesmo agrupamento. Então, você tem que ter, primeiro, essa preocupação. Eu vou fazer uma soldagem, por exemplo, você falou de trocador de calor aí, né? A 285 usa muito, né? Sim. Vamos supor que eu não tenho um A285, eu tenho uma outra norma. A primeira coisa que eu preciso saber é se ele pertence ao mesmo agrupamento. Se ele não pertence, eu vou consultar a minha EPS lá e eu vou ver que, então, ele não se enquadra na variável essencial do metal de base que eu poderia utilizar. Tá? Essa é uma questão importante. Falando um pouquinho de procedimento de soldagem, existem outros dois grupos, né, de agrupamentos, que é o F-Number, que são os agrupamentos dos consumíveis de soldagem. Sim, que eu vou falar sobre isso. Isso. E o A-Number, que é o agrupamento da solda, que é o resultado da diluição entre o metal de base e o consumível, tá? É muito conhecimento, né, Emerson? Assim, às vezes a gente fica falando aqui um monte de informação, o pessoal às vezes até é difícil de entender. Mesmo sendo um engenheiro mecânico, por exemplo, talvez não tenha tanta habilidade assim com esses requisitos. Mas assim, ó, pegando um gancho do que você falou do F-Number, né, que seria o agrupamento dos materiais de consumível. Aí vem a pergunta que eu quero que você responda. Qual a importância de se escolher bem ou escolher de forma correta o consumível correto para fazer um reparo de solda? Qual que é a importância disso? Bom, quando você vai fazer uma solda de união, o mínimo que você espera é que ela tenha resistência igual ou melhor do que o metal de base. Você só garante isso se você escolher o consumível correto e executar no procedimento correto. Não adianta só escolher o consumível correto. Mas voltando a falar sobre aquelas primeiras etapas lá de você ter um procedimento. Quando você vai executar o par, você já tem que ter feito um corpo de prova. Esse corpo de prova tem que ter sido ensaiado para você ter certeza que aquela EPS ela serve para aquele seu reparo. Você não vai arriscar fazer uma coisa errada no equipamento. E é na EPS que está a informação do material que você vai usar para aquele material de base, né? O F-Number para o P-Number. Dentro do agrupamento F-Number é uma das variáveis essenciais que você tem que matar na hora de você fazer a qualificação. Vou dar um exemplo grosseiro aqui, que eu já vi acontecer isso aí, tá? Mas é grosseiro. Imagina que um equipamento de aço inoxidável da série 300 tem lá um reparo e o cara pega um eletrodo comum, um 6010, por exemplo, ou um 7018, que seria um aço carbono comum, e solde. Ele vai até soldar, mas parecido, então ele vai conseguir soldar. Exatamente, vai até soldar, mas vai ficar totalmente fora, né? Aquela solda, qual é a estrutura metalográfica daquela solda? Ela tem resistência à corrosão naquela temperatura, com aquele meio que ela está trabalhando? Ninguém sabe. Né? E aí vai dar problema. E a possibilidade da resposta ser não, não e não é bem grande. Porque nós estamos falando em aço carbono com aço inoxidável austenítico, né? Pronto. E aí a microestrutura já é totalmente... Percentual de carbono abaixo do necessário para ser cromo elevado, níquel elevado. Exatamente. Então, assim, se você não testou no procedimento antes, não faça o reparo. É melhor não fazer.
Você tem que ter certeza daquilo que você está fazendo. No momento que você chegar a parar o teu equipamento e lá fazer a intervenção, antes disso você tem que ter feito todos os testes necessários. Agora, uma das coisas mais importantes é sim você escolher o consumível, mas junto com a escolha do consumível, por exemplo, tem outras variáveis, por exemplo, vamos Como o falar processo, aí. por exemplo. O processo é uma variável que... Por exemplo, às vezes você vai soldar uma tubulação de alta pressão, então você tem que garantir a penetração total. E às vezes o cara usa um eletrodo, por exemplo, e o eletrodo não é o mais indicado para fazer a raiz, por exemplo. Realmente. Existem eletrodos que aumentam a possibilidade de você conseguir fazer a penetração total? Existe. Tem como você provar que o seu soldador tem habilidade para fazer isso? Tem como. Mas né? é difícil. É difícil. Mas se ele passar por aqueles testes, você consegue provar. Agora, qual a chance de dar errado é maior se você não usar o processo adequado. Então, aí, naturalmente, como você não faz uma coisa que vai ficar correndo risco, você vai partir para um processo que já é mais adequado para isso. Aí você vai fazer a raiz na TIG, um reforço na TIG, e depois, se for economicamente viável e necessário... A espessura, por exemplo, né? Você pode fazer um enchimento, por exemplo, num outro processo. Na verdade, quando a gente vê, por exemplo, solda de... vamos falar aqui de algo que não está na NR13, mas é algo que surgiu aqui. Uma tubulação de vapor de alta pressão, talvez um P11, por exemplo. O P11, que é o P-Number 5A, né? É isso? 5A, se eu não me engano. Não, 2. O P11 é P4, se eu não me engano. Como? Fala de novo que cortou. Você vai ver aí na norma? Eu tenho cola aqui. Eu acho que é o 5A, não é? O P-Number 5A. Mas, de qualquer forma, imagina que para soldar um P11, você precisa de uma vareta, né, com uma maior resistência do que a comum. E aí, se você não fizer do jeito certo, o aquecimento do jeito certo, o alívio de tensão, a probabilidade de dar uma trinca, de dar algum problema é muito grande. Bom, vamos lá. O A335P11 é P-Number 4 e o 22 é 5A. O 22 é 5A. Mas aí, isso que você está falando tem toda a razão. Se você for pegar a resistência, por exemplo, do A335P11, ele está na faixa aí de 415 MPa. Né? Se você for pegar um P91, vai estar na faixa dos 580 MPa. Olha que diferença. Cada um desses, você tem que usar um consumível que tem um limite de resistência adequado. Na verdade, a gente sempre usa por uma questão de segurança um pouquinho maior até. Entendi. Mas se você usar o consumível correto, não, por exemplo, fizer um pré-aquecimento nesse tipo de material, ou deixar ele resfriar rápido demais, ou não fizer um tratamento térmico se for requerido, não vai adiantar nada. No nosso curso de documentos técnicos de soldagem, você fala sobre isso também, né? Falo. Porque é uma variável essencial. Você não pode fazer um procedimento e testar ele sem o tratamento térmico e, na prática, usar esse mesmo procedimento com a aplicação de tratamento. Isso muda as propriedades mecânicas do material. Então, na verdade, você teria que ter 2 procedimentos. Um para a situação com o tratamento e outro sem. E onde é que você vai buscar essa informação? São os requisitos de projeto. Entendi. Falando em projeto agora, só para a gente andar aqui com a nossa live, depois a gente vai responder algumas perguntas. Quando a gente faz um projeto de alteração e reparo, uma das coisas que eu peço, pelo menos para a minha equipe, fazer é um as-built do equipamento e mapear aonde está sendo feito o reparo. Por quê? Porque eu estou acompanhando aquele reparo. Amanhã ou depois o cliente fez outro reparo que não foi acompanhado por mim, não é a minha responsabilidade. Então, a gente limita... exatamente. A gente limita a nossa responsabilidade dentro do que a gente faz. Então, imagina que eu tenho lá um equipamento, eu pego algumas coordenadas e meio que identifico aonde que está o reparo. Mas, assim, além disso, os reparos a gente também pede para que eles tenham um formato arredondado e não um canto vivo. Né? Fala um pouquinho sobre isso. O que você entende disso daí? Na verdade, toda vez que você tem um canto vivo, um ângulo, vamos dizer assim, uma transição que não seja suavizada, você tem um concentrador de tensão. Né?
Então, esse é o tipo de coisa que não é uma boa prática de engenharia. E quando você tem esforços cíclicos, como é o caso de um vaso de pressão, o concentrador de tensão ele reduz muito a vida útil do equipamento, né? Pode ter um Então, problema ali, né? assim, se for ter um problema, com certeza ele vai se originar em um ponto desse, É. né? Por isso que os tanques, por exemplo, os tanques de armazenamento de combustível, né? Geralmente a API 650 pede ultrassom ou radiografia até nos cruzamentos, né? Exatamente. E um outro detalhe também é que quando você faz uma transição, por exemplo, de uma virola de uma determinada espessura com um tampo de uma espessura diferente, até mesmo a delardagem, né, para poder você fazer o ajuste da junta, chegar na mesma espessura para fazer a soldagem, ela tem um ângulo mínimo, uma distância mínima para ela começar e terminar, justamente para que essa transição ela seja tangencial e suavizada, porque, vamos supor, você tem aí um tampo ou duas virolas com uma diferença de 10 milímetros de espessura. Aí Entendi. você faz essa suavização aí em 2 milímetros, por exemplo, Não vai dá, ficar né? um ângulo muito obtuso, né? Então, aí a norma Canto pede... vivo, é o canto vivo. É um canto vivo, né? Então, na verdade, a norma ela tem até um croquis com medidas mínimas de distância em De relação quanto a... que você tem que fazer, né, o ângulo da delargagem. Exatamente. Então, até esse tipo de coisa tem na parte de projeto das normas de construção de vaso de pressão, para poder tomar mais cuidado com esse tipo de coisa que você tem comentado, que são os concentradores de tensão. É louco, né, cara? É muita informação, né, Hermes? Se a gente for ficar aqui... Um canto arredondado, que é concentrador de tensão, e um poro, por exemplo, dentro da solda, é exatamente a mesma coisa, o mesmo problema. É um concentrador de tensão que não devia estar ali. Né? É. Mas é bastante coisa, é um assunto É muita bem coisa. E outra, se a gente for ficar falando, né? Na verdade, a gente fica a noite inteira aqui falando desse assunto, porque tem realmente assunto para tratar, né? E é o que a gente vê, né? É o que a gente vê no dia a dia das empresas de inspeção, das empresas de engenharia. O pessoal discute tudo isso. Mas tem que ter conhecimento de solda, tem que ter conhecimento, né? O profissional habilitado, o engenheiro mecânico, ele tem que saber dessas coisas para que ele consiga, então, enxergar, né? Talvez um possível problema que está acontecendo lá no equipamento e conseguir resolver isso, né? Porque se ele não tiver entendimento, ele não consegue resolver. Ele vai deixar acontecer coisas que não poderiam num projeto. Porque não sabe, né? Porque não conhece. Vou até um pouco além. A minha preocupação, evidentemente, a pessoa que assumiu o compromisso de ser um PH, ele sabe que ele tem a necessidade de ter esse conhecimento. Mas eu acredito muito na importância do cliente, do usuário do equipamento também ter um conhecimento mínimo para saber o que ele está comprando, de quem ele está comprando, se a pessoa que está prestando serviço para ele realmente tem conhecimento de causa. Então, eu tenho visto, ainda bem, né, muitos engenheiros que trabalham dentro de usinas, dentro de clientes que têm buscado conhecimento, têm feito curso na área, para poder ser um consumidor que tem consciência daquilo que está comprando, porque é um produto de alto risco, entendeu? Com certeza, então, com certeza. É uma obrigação dele, realmente ele tem que ter, ele assumiu o compromisso, né? Ele ter esse conhecimento está sendo uma obrigação dele. Mas eu acho que dá um passo a mais, eu acho que todo mundo que é usuário desse tipo de produto poderia, seria muito bom se ele se disponibilizasse a ter mais conhecimento nessa área. Isso ia nivelar por cima a qualidade do serviço aqui no Brasil. E traria mais segurança e integridade para os equipamentos de forma geral, né? Porque, assim, eu acho que todo vaso de pressão, pelo menos, né, a maioria desses vasos de grande porte, né, vamos passar por reparo um dia. Mas beleza. Ô Emerson, cara, legal. Vamos responder algumas perguntas da audiência aí? Eu queria agradecer a todo mundo e pedir pro pessoal aí, se tá fazendo sentido o que a gente tá falando aqui, ó, coraçãozinho aí, ó, dedo no coraçãozinho aí, para falar, pra gente ver que realmente está fazendo sentido. E façam suas perguntas, tá? Que a gente vai começar aqui agora a responder. Eu vou pegar aqui a primeira pergunta, Emerson. Ela vai ficar... Vixe, tem pergunta pra caramba aqui, cara. Mas vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa primeira aqui, que é. O Rudy Mac falou assim, ó. Boa noite, excelente discussão. Teria um modelo de documentação
para montar um par? Ó, o Rude, eu tenho esse modelo, tá? O pessoal do curso de alta performance, eles recebem dentro do Drive todos os modelos, inclusive o modelo de par, tá? Parte de material, de cálculo, tudo, tá tudo lá. E o pessoal comenta muito sobre isso, né? Sobre a questão de modelo. Disponível gratuitamente, se você for na minha bio, se você for lá na minha bio, Rude, agora, você vai ver que tem um e-book lá. Lá você vai ter os modelos dos relatórios de inspeção, que são modelo de relatório de caldeira, de vaso de pressão, de tanques metálicos e de tubulações. Então, assim, ó, agora para você, de graça, tá lá na minha bio do Instagram, beleza? Obrigado pela pergunta. Vamos ver outra aqui, Emerson. Vamos lá. Do Erlon Mota. O Erlon é meu aluno, tá? Vamos ver. Ah, que legal. Após reparo por soldagem, depois de quanto tempo posso realizar o TH? Existem limites mínimos? Existe, Né? existe uma preocupação, Erlon, né? Depende do tipo de material, né? Erlon, se tiver isso. material com uma estrutura metalográfica onde existe a possibilidade, por exemplo, de aparecer trinca por hidrogênio difusível, o aconselhável é que os ensaios não destrutivos e o TH seja feito depois de 48 horas. Mas existem materiais que não são suscetíveis a esse tipo de descontinuidade. Nesses casos, aí Esfriou, não tem pode fazer, né? Exatamente. Legal. Né? Mas aí tem que Viu aí, saber. Erlon? Esse cara aqui que eu trouxe hoje, Erlon, sabe tudo de solda esse cara aqui, meu. Vamos ver outra aqui. O Erlon fez um monte aqui, ó. Ele tá igual, tá VIP, ó. Bem, pré e pós-aquecimento em reparos. Tem limitação em função da temperatura? Pré e pós-aquecimento em reparos. Tem limitação em função da temperatura? Responde aí, Emerson. Tem. Bom, na verdade, você vai utilizar pré-aquecimento se você tiver que controlar a temperatura de resfriamento depois do processo de soldagem em si. Então, dependendo do material, o pré-aquecimento ele tem um limite mínimo, dependendo do material, ele tem um limite máximo também. Você não pode chegar em temperaturas de transformação de fase, tá? Pós-aquecimento é a mesma coisa. Dependendo do tipo de material, por isso que é importante você saber a qual agrupamento ele pertence. Mais ainda, se você fez a qualificação de procedimento, você sabe até qual é o carbono equivalente daquele equipamento, daquele produto. Então, você sabe se vai ser necessário ou não o pré-aquecimento, que faixa que ele precisa. E dependendo do material, você tem que limitar a faixa máxima também, porque sempre a gente fala de pré-aquecimento como mínimo, né? Mas existem materiais onde você tem que limitar a faixa máxima também, para evitar que ele entre em zonas de fase de transformação, tá? Não então, pode meter o louco lá e aquecer de qualquer jeito, né? E respondendo assim, se por acaso tiver alguém com essa mesma dúvida relacionada a tratamento térmico de alívio de tensão pós-soldagem, é a mesma coisa. Existem materiais onde você tem que restringir a temperatura mínima, mas existem muitos materiais onde você também tem que restringir a temperatura máxima, para evitar que você deixe, por exemplo, de fazer um alívio de tensão e faça um outro tipo de tratamento térmico, como uma normatização, por exemplo. Isso aí, Emerson. Vamos ver outra aqui. Outra pergunta do Erlon aqui, vamos ver. Erlon Mota, aluno meu esse cara aqui. Esse cara é fera, meu. Fiz um vídeo com ele esses dias aí. Vamos lá, ó. Dá uma olhada. Quando o cliente fornece soldador, olha só, o cliente agora está fornecendo soldador para realizar o PAR, né, que é o projeto de alteração e reparo, e não apresenta a sua qualificação. E aí? Aí eu não aceitaria. Eu vou responder essa. E aí, Erlon? E aí não pode, meu. E aí não pode. O documento é o requisito, né? Assim, agora é o seguinte. É claro que tem aí... Tem 30 anos de experiência, mas eu não tenho certificado de qualificação. Então, providenciam. Providenciam, exatamente. E assim, o Emerson é nível Petrobras, né? Porque a FBTS é um órgão que fiscaliza, né? Os inspetores que atuam na Petrobras, que atuam para esse ramo. Mas imagina que você está num laticínio, sei lá, e lá não é Petrobras, né? E você pegou uma... É legal isso aí, porque já aconteceu. Aí você pega um documento de soldagem elaborado por um engenheiro mecânico, um engenheiro de soldagem,
que não é FBTS, não é N2, mas tem as atribuições, e ele elaborou esse documento. Você olha, né, se tem conhecimento de causa, você olha, vê as variáveis essenciais, está tudo certinho, né? Pode aceitar numa boa, não precisa, porque o projeto não exige certificação nível Petrobras, então pode aceitar numa boa. Agora, se não tiver nada de documento, não aceite, peça para ele providenciar. Assim, daria um pouco de pano para manga, tá? A gente está falando no âmbito da NR13, né? Mas no Brasil, as normas regulamentadoras, as N, as NR, as NBR, elas têm força de lei, você concorda? Sim. Tá? E existe um órgão certificador nacional, que é o único reconhecido no Brasil, que é o SNQC. O SNQC, estou falando especificamente para qualificação de soldagem, não estou falando de estágio instituto. Eles não reconhecem a FBTS como órgão qualificador. Então, a parte do que fala a NR13, para efeito de legislação no Brasil, a pessoa, embora ela pode ter pós-doutorado em soldagem, mas para ele assinar um procedimento, uma especificação de procedimento de soldagem, ou uma qualificação de soldador, falando de efeito legal, não estou falando de efeito legal. Pela NR 14482, ele tem que ser nível 2, certificado da SNQC. Isso, e naquela prova específica. Respeito... Naquela norma específica, desculpa, na norma específica. Se ele for engenheiro de soldagem, por exemplo, nem requer a norma, porque o engenheiro de soldagem ele é para todas as normas, mas ele tem que ser certificado por um órgão que é a FBTS. Reconhecido no Brasil. O SNQC, ele é Sistema Nacional de Qualificação e Certificação, ele não reconhece todos, não reconhece a formação acadêmica do cara. Então, eu não estou dizendo que o cara não tem conhecimento para fazer isso. Muita gente tem muito mais conhecimento que um inspetor recém-certificado, por exemplo. Sim. Mas, para efeito de legislação, ele tem que procurar um N2 ou um engenheiro de solda SNQC, isso aqui no Brasil, tá? Para poder assinar essa documentação. Você fala aqui no Brasil que existe uma qualificação, você é qualificado também internacional, como chama aquela? Estou finalizando a minha certificação. Mas você foi por muito tempo, como que era a qualificação? Existe uma certificação que é a IWE, que é International, que aí ela é reconhecida no mundo inteiro. Mas no Brasil, ela ainda não é reconhecida. Então, menos no Brasil. Menos no Brasil. Tem muitos outros países que têm um sistema próprio de qualificação que aceitam também o sistema de fora porque eles são equalizados. Essa equalização aqui no Brasil, ela ainda está em andamento, né? Então, é um assunto que dá muito pano para manga, mas eu acho importante falar, porque a gente, além da gente se preocupar com a questão técnica e didática tal, quando a gente fala de vaso de pressão, norma regulamentadora, a gente também tem que se preocupar com a legislação. Com certeza. E assim, né, é o que você falou, a norma NR13, ela tem poder de lei. E ela deixa, assim, totalmente sobre os critérios do profissional habilitado que está lá executando. Então, claro, se o profissional habilitado... Exatamente. Se o profissional habilitado ele exige isso, ele fala, não, eu quero com essa certificação, eu quero, tipo, LP tem que ser nível 2 SNQC, por exemplo. Beleza, é ele que vai decidir isso. É o profissional habilitado que vai decidir isso. Vamos ver se tem outra pergunta? Onde encontramos os parâmetros? Aqui, ó. O Cleiton Pereira. Onde encontramos os parâmetros para tratamento térmico? Tá, na norma de projeto e construção do equipamento. Então, se o equipamento... Vamos falar do ASME, por exemplo. Se o equipamento que você está lidando, ele é baseado no projeto dele no ASME 1, então lá no ASME 1 vai ter um capítulo na parte de construção do equipamento, que vai falar os critérios em termos de taxa de aquecimento, temperatura de patamar, tempo de patamar, taxa de resfriamento, quantidade de termopar, diferença de temperatura, se precisa de gráfico, se não precisa, etc, etc. Agora, se o equipamento for ASME 8 divisão 1, é lá no ASME 8 divisão 1. Que é base de pressão, no caso, seria no ASME 8. Se for no ASME 12, que é base de pressão que é também utilizado como equipamento de transporte, você tem que ir lá no ASME 12. Ele está, então, na de fabricação, na norma de fabricação.
É na norma de fabricação, tá? Beleza, Isso, beleza. respondendo um pouquinho mais completamente a pergunta do Clayton, isso independente de ser vaso de pressão ou não. Se você estiver falando de estrutural, você vai lá na AWS. Se você Entendi. estiver falando de tanque, você vai na API. E aí vai. Ótimo, ótimo. Cleito, obrigado, cara, pela sua pergunta, viu? Show de bola. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Cleiton, vamos ver aqui, ó. Vamos ver essa aqui. Do Xanxan Bento. Meu irmão. É seu irmão? Vamos ver aqui. É Bento? Profissional na área de controle de qualidade, bem interessado. Peraí, as empresas estão muito preparadas. Ó, peraí, as empresas estão muito preparadas para ASME e pouco preparadas para DIN, para atender a Europa. Ele fez um comentário, é uma pergunta, mas fala aí sobre isso aí. Mas isso aí é um fato. As empresas aqui no Brasil que fornecem para a comunidade europeia, elas têm essa dificuldade, porque a maioria dos fornecedores brasileiros, e isso também é por uma questão de demanda, tá? Eles estão preparados para atender normas americanas, né? Hoje mesmo a gente estava fazendo a gravação lá do treinamento sobre simbologia de soldagem, sem querer dar spoiler, né? Sim. Mas a AWS é a 2.4. Por quê? Porque 90% dos projetos no mundo que usam simbologia são baseados na americana, né? O que acontece assim é que o americano, a economia americana hoje, ela consome 25% da produção mundial, né? Então, vamos falar de solda? Cada 100 quilos de solda que se produz no mundo, 25 é consumido nos Estados Unidos. Entendi. Né? Então, esse é um dos motivos pelo qual o Brasil, praticamente 90% dos fornecedores, eles estão preparados para atender normas americanas. O meu irmão, por exemplo, ele trabalha na VEG, né? Faz turbina, e eles têm um parque importante lá de exportação, uma área comercial muito boa na Europa. A VEG é mundial, né? Não é? Ela é brasileira, mas eles vendem muito na Europa, sobretudo na Alemanha, né? Entendi. Realmente existe essa dificuldade mesmo, até de cultura. São pouco divulgadas as normas europeias, as EN, né? Euronormas, aqui no Brasil. Mas eu vou fazer o seguinte comentário: elas são normas bem completas. Elas deixam muito pouca margem de dúvida sobre o que você pode ou não pode fazer. Então, eu acredito que se a demanda continuar aumentando como vem acontecendo ultimamente, em alguns anos os profissionais aí da área vão estar mais preparados para falar sobre... Show de bola. Como que ele chama? É Alexandre que ele chama? Alexandre. Obrigado, Alexandre, pela sua pergunta, viu? Aí Depois seu irmão te paga um chopp lá no Pinguim. Vamos ver essa aqui, ó. Uma outra aqui. Função das pessoas, desculpa. Não, isso aqui é só uma composição daquela que a gente já respondeu. Vamos ver outra. Daquela que a gente respondeu sobre... Isso. Vamos ver aqui, ó. O Erlon mandou essa aqui, ó. É a última, tá? Porque nosso tempo está estourando. Para áreas não Petrobras, o profissional habilitado pode gerar documentos de soldagem para par? Responde aí, Ed. Eu acredito que a gente já respondeu essa pergunta. Sim. Existe uma norma regulamentadora no Brasil, que é a NR 14842, que fala que não. E a NR no Brasil... Ela é... Qual que é a NR? NR? 482. 842. 842. Tá. Ela fala sobre os requisitos aí de qualificação, as atribuições do inspetor nível 1, inspetor nível 2, engenheiro de soldagem, esse tipo de coisa. Então, essa norma regulamentadora ela tem força de lei no Brasil, porque todas as NR, as NBR têm. Ela fala que não. Mas a NR13 fala que o responsável por isso é o PH. Tá no peito de falar, beleza, eu vou fazer. O cara tem que ter conhecimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó. Às vezes, porque a norma NR13 ela não fala sobre nenhum ensaio a não ser teste hidrostático, um exemplo. Ela não fala que tem que fazer LP, PM, nada disso. Cara, é o profissional habilitado que tem que resolver. Ela só fala de teste hidrostático, mais nada. Só que aí ela começa a falar o seguinte, que a responsabilidade é do profissional habilitado. E ele tem que entender de ensaio. Mas, por outro lado, ele não precisa ter uma certificação. Ele tem que ter o quê? Uma qualificação.
Qualificação é diferente de certificação, né? Qualificação é o cara saber fazer, ele entender do assunto. Então, um exemplo, o cara vai lá, faz o curso que a gente dá, né, que você entrega lá, sobre documentação de soldagem, né? O cara ele vai entender todo o processo, ele vai conseguir elaborar esse documento e saber as variáveis essenciais. Com esse pegar desse na mão, ele vai conseguir avaliar se tem qualidade, se não tem, se é viável. Exatamente. Imagina assim, ó, rapidamente aqui para a gente conseguir fechar esse assunto. Mas imagina que você, tendo conhecimento, sabendo sobre metalurgia, entendendo as variáveis essenciais, ele vai pegar documentos de N2, por exemplo, o FBTS, vai avaliar, beleza. Mas ele também tem poder para fazer um documento daquele, né? E assinar. Isso é o que você falou. Se o cara bater no peito e falar, eu consigo, beleza. Mas, sinceramente, aquele curso que você entrega, mais esse curso que você gravou hoje aqui comigo, né? Que é o curso de... que vai dar como bônus, como que chama? O curso Simbologia de Soldagem. Então, assim, ó, se o cara se agrupar nisso, que são mais de 10 horas de conteúdo, né, num treinamento, na minha opinião, ele tem condições, com certeza, de atuar. É igual o cara que faz... Quer ver um exemplo? É igual um profissional habilitado. Quando ele sai da faculdade de engenharia mecânica, ele já é profissional habilitado. Certo? Sim. Mas ele não tem a especialização para fazer aquilo. Experiência, às vezes, né? Exatamente, exatamente. É o seguinte, tem um outro detalhe importantíssimo também, respondendo a pergunta do irmão, que é o seguinte. A própria norma fala que aquilo que o cliente exige é lei. Exatamente. Então, exatamente. Muitos clientes têm ciência desse poder da norma regulamentadora que fala que o cara tem que ser qualificado, então ele só aceita qualificado. Agora, existem clientes que ele pode virar e falar assim, olha, o Marcos eu conheço, ele tem experiência, ele é engenheiro mecânico, eu aceito o documento assinado por ele para qualificar os meus furadores. O seu cliente tem poder para fazer isso. Exatamente. E o projeto também, às vezes eu costumo dizer, cara, o projeto está pedindo, se o projeto pede, no caso o cliente, né? O cliente faz o projeto pede, cara, tem que ser. Eu mesmo uso muito, o Emerson mesmo assina muito documento para mim, né, Emerson? Né? Dentro de... Vários profissionais com formação acadêmica que estariam habilitados para soldar, para assinar. Né? E eu faço serviço para várias outras empresas de controle de qualidade, que às vezes o próprio proprietário ou funcionários são engenheiros mecânicos, têm experiência, mas eles preferem fazer uma pessoa que tem, além de experiência, que tem a certificação, porque aí você amarra tudo, né? Amarra. Chega no cliente ele aceita, chega no outro ele não aceita, então não é uma coisa que vai impactar tanto no custo da utilização do seu parque. 2 minutos, né? Ele não vai cair, viu? O Instagram só deixa nós falar 1 hora. Emerson, então, deixa eu finalizar. Eu queria, assim, tem mais perguntas aqui, mas a gente não vai conseguir responder, tá? Manda pra mim depois. Eu queria agradecer todo mundo. Deixa eu tirar um print das perguntas aqui, depois nós vamos fazer um conteúdo para esses caras aqui, só das perguntas, então, pera aí. Porque, assim, a gente tem um tempo, né, marcado para falar aqui. E queria agradecer a todo mundo que está aqui na live, ficou até agora, tá? O pessoal também que vai assistir depois. Agradecer de coração o Emerson aí. Nós vamos fazer mais uma live, né, daqui a um tempo. Vamos marcar mais algumas depois. Eu vou pegar a sua agenda aí. Até na semana de especialização, nós temos muito conteúdo para fazer esse aquecimento. Porque a semana de especialização da NR13 vai estar top, cara. Vai estar top, beleza? Vamos finalizar aqui, então, ó. Forte abraço a todo mundo aí, gente. Coraçãozinho aí no dedo, louco, que nem doido, pra gente poder fazer mais conteúdo pra vocês aí. O pessoal tá curtindo. Valeu, Emerson. Um abraço, hein? Aí, foi um prazer. Até mais. Tchau, tchau.